Então, meus queridos alunos Story Lovers, né? Já que agora é tudo em inglês, é Google Classroom, né? Vamos inglesar também a nossa história, né? Então, né? Eu mandei um vídeo para vocês sobre a evolução dos seres humanos, né? Eu particularmente amo aquele vídeo do Felipe Castanhari, que ele conta como foram extintos os dinossauros, como os seres humanos surgiram, né, os primeiros mamíferos, e também aquela parte das extinções em massa, né, que o nosso planeta já teve. Eu estou aqui com o livro de vocês na mão, né? Alguns têm porque foram buscar na escola, outros não têm. Eu ainda não sei se tinha livro para todo mundo, mas enfim, esse é a imagem que introduz o nosso capítulo. Assim, gente, eu sei que os seres humanos parecem macacos nessas imagens, só que não eram macacos. Os hominídeos, né, que é a nossa espécie, não é igual aos pongídeos, que é a espécie dos macacos. É como o gato e o tigre. O tigre não é a evolução do gato e o gato não é a evolução do tigre. A mesma coisa é o cachorro e o lobo. Sim, essas espécies fazem parte da mesma ordem, né, da mesma família, só que são de classes diferentes. Então, hominídeos somos nós, pongídeos são os macacos. E apesar de, quando ter surgido, o ser humano era muito parecido com o macaco, não era, tá? Se o homem tivesse evoluído do macaco, não existiria macaco, certo? Então, esses seres humanos pré-históricos que vocês podem ver aí na imagem, eles eram uma raça de ser humano chamada de Australopithecus, certo? E vocês viram no vídeo como é que o ser humano foi evoluindo no planeta Terra até chegar ao Homo sapiens sapiens, que é os dias de hoje, né? Então, aqui tem até uma imagem da evolução dos seres humanos. Vocês fizeram os desenhos, né? Tudo direitinho e devem ter mais ou menos, na medida do possível, entendido essa parte. O último vídeo que eu mandei e pedi para vocês escreverem um pouco era sobre o Paleolítico. Vocês já sabem que no Paleolítico os seres humanos viviam caçando, pescando e coletando, mas o principal de vocês entenderem nesse conteúdo é que eles não tinham desenvolvido escrita, eles se comunicavam através de sinais e faziam pinturas rupestres. Eles não tinham tinta guache, nem essa tinta que a gente pinta a casa. Eles faziam tintas com produtos naturais, como sangue, carvão, barro, certo? E eles eram nômades. O que significa isso? Que eles não tinham paradeiro fixo. Eles se deslocavam de um lugar para o outro. E esse ato de ser nômade é muito interessante que vocês prestem atenção, porque vocês precisam saber, porque o ser humano, sendo nômade, ele acabou se espalhando pelo mundo, né? Foi através do nomadismo que o ser humano se espalhou pelo mundo. Aqui no livro mostra os utensílios. Deixa eu ver onde é que mostra os utensílios que eles utilizavam. Bom, vocês sabem, viram no vídeo que eles utilizavam pau, pedra, osso e madeira. Então, essa situação aí do ser humano ser nômade acabou favorecendo para que o ser humano se espalhasse pelo mundo, vindo inclusive para a América, certo? Então, o ser humano surgiu no continente africano e do continente africano ele se espalhou para a Europa, primeiro para a Ásia, né, depois para a Europa e por último para a América. Existem várias teorias sobre como o ser humano veio parar na América, né, como veio povoar a América. Alguns cientistas dizem que foi pelo Estreito de Bering, certo?
Aqui, ó, tinha uma passagem de gelo, naquela época o nosso planeta era muito mais frio do que hoje, e essa passagem aqui entre o Alasca aqui e a Ásia era de gelo, certo? Então, o ser humano pode ter vindo caminhando, se deslocando por aqui, ou veio de barco pelo Oceano Atlântico e Pacífico, certo? Isso a gente vai estudar mais tarde. Mas a fase posterior ao Paleolítico é o Neolítico, onde o ser humano evoluiu um pouco, né? Ele começou a fazer ferramentas de metais, né? Primeiro com o bronze, depois com o ferro. Ele passou a se fixar nas primeiras aldeias, né? Então, ele mudou um pouquinho o seu jeito de viver no Neolítico. Eu não sei se todos vocês têm livro e tal, eu ia mandar vocês ler, mas eu vou mandar um vídeo sobre o Neolítico, né? Tem vídeos muito legais, um material bem acessível no YouTube, e como eu fiz com o Paleolítico, eu vou fazer no Neolítico também, para vocês entenderem melhor. Daí vocês fazem como antes, vocês escrevem um textinho, não precisa ser muito, de o que significava para os seres humanos viverem no Neolítico, certo? Eu vou mandar a pergunta para vocês por escrito, vou mandar outro vídeo que eu tenho acesso no YouTube para vocês compreenderem melhor, e daí a partir do que vocês compreenderem, vocês podem escrever. Quem já tem o livro pode dar uma olhadinha no capítulo, né? É o capítulo 2, começa na página 30 e termina na página 52, que eu já tenho os exercícios aqui. Não precisa fazer os exercícios, porque não sei se todos têm o livro, né? Na medida que eu vou me informando, se os livros novos chegaram, né? Aqueles que faltavam, daí a direção vai me avisando, daí mais adiante eu posso até pedir para vocês fazerem esses exercícios, tá? Fiquem bem, até logo.